Mas vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você vai abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Gente, mas eu ralo demais para falar essa palavrinha. Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Abra a sua Bíblia e nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. Semana passada nós estivemos aqui celebrando o Senhor pelos 59 anos de organização da nossa comunidade, e hoje Deus nos deu uma palavra para ainda falarmos um pouco a respeito do que é ser igreja de Cristo Jesus. Você que encontrou pode dizer amém? Diz a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos pedir que o Senhor ministre o nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos, nós carecemos ouvir a Tua voz. Que o Senhor brade no nosso meio, que o Senhor também sussurre em corações que precisam receber da Tua palavra de uma maneira singela, simples. Deus, no nome de Jesus, ministra o coração da Tua igreja. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você crê que Deus vai falar com você? A edição, irmãos, de 12 de dezembro de 2017 da revista Veja trazia consigo a seguinte matéria. Olha a manchete: 10 relógios de pulso que eram hit nas décadas passadas. Eu não sei se você consegue lembrar de algum tipo de relógio vamos lá para a década de 90, década de 80, até no comecinho dos anos 2000. E nós vamos ver que naquele início da tecnologia digital, muita coisa mudou, inclusive a forma de nós enxergarmos, de nós vermos a hora. Quem aqui se lembra do relógio Casio G-Shock Protection? Ou então do Casio Game 10, 30, 40, ou o relógio da marca Seiko que podia ver TV. Na época eram tantas funcionalidades, tinha tanta operosidade, tanta tecnologia. No entanto, esses relógios, se comparado com os relógios de hoje, não passam de lembrança ou de algum entulho jogado no canto de alguma gaveta. Eu me lembro, e isso rende ainda muita conversa entre os meus irmãos, que uma vez quando meu pai veio para São Paulo, nós morávamos lá em Pernambuco, meu pai veio para São Paulo e quando ele voltou, ele levou um reloginho para cada um dos filhos. E, irmãos, isso gerou uma confusão, porque dos 5 filhos teve um que quebrou o relógio acidentalmente, aí os outros 4 ficou caçoando que ficou sem relógio. Resultado, minha mãe pegou o relógio dos outros 4 e quebrou no tijolo. Ficou todo mundo sem relógio. Mas eu me lembro que uma das funções daquele aparelhinho que eu tinha é que eu não sei se alguém teve aquele relógio que você apertava um botãozinho assim e ele acendia uma luzinha em volta e ajudava você a enxergar as horas no escuro. Tinha inclusive aquele relógio que ele absorvia em certa medida a luz do sol durante o dia, e quando chegava de noite o ponteiro parece que tinha uma luz própria, os números. Vocês estão lembrados disso? Ou só eu que sou velho, gente? Então vocês estão lembrados? E é interessante que quando essa luz
esse relógio que absorvia a luz do sol, e à noite, às vezes lá no quarto, no escuro, ele trazia algum tipo de claridade, mesmo pequena que fosse aquela luz, era uma luz importante. Talvez não parecia muita luz, mas quando o mundo está no escuro, mesmo um pequeno brilho diante de uma escuridão se torna um grande brilho, um grande clarão. E eu estou falando, estou usando o reloginho que acendia para ilustrar a realidade que a igreja de Tessalônica vivia. Porque essa igreja, ela nasceu no calor da opressão. E ela se tornou não apenas um motivo de alegria e gratidão no coração do velho apóstolo Paulo, mas ela também se tornou um poderoso luzeiro em um mundo na época mergulhado em densas trevas. Observando a história, muitos vão tentar afirmar que a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, é fruto da casualidade. E falamos casualidade porque muitos não enxergam que o homem pode fazer planos, mas conforme nos diz Provérbios 16:1, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando você estuda a história, você pode ir para o livro de Atos e você vai ver ali a história, a narração, né, da história do nascer daquela igreja de Tessalônica. Nós vamos num primeiro momento, olhando com olhos humanos, chegar à conclusão que aquela igreja é fruto da casualidade, mas não é bem assim. Tessalônica poderia inicialmente não estar nos planos de Deus, nos planos dos homens, mas é certo que ela estava nos planos de Deus. Se o apóstolo Paulo foi o plantador daquela igreja, nós não podemos ter dúvida que o Espírito Santo foi o idealizador. Se posteriormente Paulo desenvolveu uma estratégia missiológica ou missionária, nós não podemos ter dúvidas que foi o Espírito Santo do Senhor quem deu o pontapé inicial para aquela igreja. Não apenas isso, o Espírito também conduziu todo o processo de gestação, de nascimento, de florescimento e de frutificação da igreja de Tessalônica. É impossível não olhar para a igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, para essa comunidade local, e ao longo da história, nós lermos a história, nós lermos as atas, nós lemos os enredos históricos, nós conversarmos com muitos irmãos. A dona Nina está com 96 anos, dona Nina. É a discípula mais velha dessa comunidade. E ver quanta história, irmão, quanta coisa aconteceu. Enquanto os homens pensavam que era um projeto falido, Deus estava agindo e fazendo a igreja prosperar na sua vontade. E bendito seja o nome do Senhor, que você que está sentado aí neste banco, você que está em casa, você é fruto da oração de muitos outros crentes, de muitos outros discípulos e discípulas de Jesus, que um dia clamaram ao Senhor para que o Senhor levantasse em Mogi Guaçu uma igreja poderosa no Espírito Santo. A igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, ela era a capital da antiga Macedônia. Ela era um grande centro urbano, muito bem localizado. A cidade tinha um dos portos mais importantes da sua época, e ela também tinha vias terrestres das mais movimentadas e disputadas na sua época. Tessalônica era o ponto de convergência ideal entre o Oriente e o Ocidente, e de lá de Tessalônica o Evangelho se esparramou pelo mundo, superando inúmeras crises, alcançando um incontável número de pessoas e chegando aos lugares mais remotos, dos quais nós estamos incluídos. Irmão, nós ainda não temos hoje a ideia, a dimensão do que Deus vai fazer se Jesus não voltar,
enquanto Jesus não vem, nós não temos a dimensão ou a ideia do que Deus pode fazer por meio da nossa vida. Nós não temos. Por exemplo, você sabia que nós estamos ajudando e investindo na plantação de uma igreja no estado do Espírito Santo? Quem sabia disso aqui? Pois é, irmãos, está nascendo uma igreja lá, pouquíssimos irmãos, está nascendo uma igreja lá, e a igreja de Mogi Guaçu está participando desse projeto. Estiva, nós temos ajudado missionários na Venezuela, na Turquia, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, em lugares distantes do mundo. E eu estou usando isso aqui para exemplificar o quê? Essa igreja de Tessalônica não imaginava que um dia o evangelho, que de lá o evangelho partiu e alcançou pessoas num lugar chamado Mogi Guaçu. E o que é isso? É a movimentação da ação de Deus sobre a vida do seu povo. Ao pregar o evangelho naquela cidade, o apóstolo Paulo, ele fala aos ouvidos, mas ele também comunica a mente ao coração das pessoas. Ele faz convergir o Jesus histórico com o Cristo profetizado. E mesmo em uma cultura pluralista, o apóstolo não mascara a mensagem. Mesmo no meio de uma cultura tão diversificada, Paulo não tenta dar um jeitinho no evangelho, porque o evangelho não tem que se adaptar ao homem, mas é o homem que é transformado pelo evangelho. Porque a própria palavra diz que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Se você crê, o poder está sobre a sua vida. E Paulo então, ele não levanta desculpas como ponto de partida, mas ele prega no poder e no conhecimento daquele que é a plena palavra de Deus, ou seja, Cristo Jesus nosso Senhor. E quando o evangelho é genuinamente pregado, o resultado é claro, irmãos. Vidas se rendem a Cristo, corações são transformados por Cristo, e uma igreja fiel nasce e caminha vitoriosa na presença de Cristo. E quando nós falamos de vitória, já pressupomos que existem lutas. Existem lutas. Não fique pensando que caminhar com Cristo, ser discípulo de Cristo, viver o evangelho é uma isenção de batalhas. Não, irmãos. O próprio Jesus falou que nós teríamos aflições. O próprio Jesus falou que o mundo nos odiaria. É interessante que o termo cristofobia tem ganhado adesão no nosso tempo. Irmão, a perseguição não é coisa de hoje não. Desde que Jesus foi para a cruz, o mundo está perseguindo os cristãos. Vez por outra ele muda um método, mas a perseguição continua. Porque se o mundo não perseguisse a igreja, a gente tinha que estranhar. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus fala que nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. É claro que você não é um ET, mas falando que você tem uma pátria celestial, da qual você foi comprado e remido para morar eternamente lá. Paulo então, ele tem esse compromisso com a pregação da palavra. E essa igreja está nascendo mesmo em meio ao manancial, mesmo em meio ao deserto, ela nasce como um manancial de bênçãos para muitas vidas. Só que debaixo de uma situação adversa, o apóstolo Paulo é forçado a deixar a cidade de Tessalônica. Mas nós vamos vendo os escritos de Paulo e nós vamos percebendo que o coração do velho apóstolo permanece junto àqueles irmãos. Paulo tem um apreço muito grande com aquela igreja. Ele tem um cuidado especial com aquela comunidade. Ela tinha um lugar prioritário no coração do velho apóstolo. E quando Paulo ouve notícias a respeito da igreja de Tessalônica, trazidas pelo seu discípulo Timóteo, a alma de Paulo se aquieta. E juntamente com Silvano, e você, aqui nós temos a citação de Silvano, mas é o mesmo Silas, é uma diferença de nome romano e grego.
Junto com Silas e Timóteo, Paulo escreve 2 das 66 preciosidades das Escrituras, que são as 2 cartas aos Tessalonicenses. Em sua saudação, o apóstolo Paulo de cara levanta 2 características importantes naquela igreja. A primeira delas é a relevância que aquela igreja possuía. Relevância essa que se apresentava mesmo diante da perseguição, porque mesmo diante da perseguição aquela igreja não desistiu, mesmo diante da opressão aquela igreja não recuou, mesmo diante dos dissabores da vida e da cultura, ela não desvaneceu. Antes, a igreja de Tessalônica enfrentou os problemas, venceu as adversidades e se tornou uma igreja aonde tinha o poder do evangelho e avançou na vontade de Deus. E aqui eu já faço uma primeira pergunta: você é esse tipo de igreja? É evidente que quando nós falamos da palavra igreja, nós não estamos falando do templo, que tem a sua importância. Afinal de contas, a própria Bíblia nos orienta, nos direciona a não deixe de congregar, porque isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que você é igreja individual, o ajuntamento também é um momento onde nós manifestamos a glória e a graça de Deus, como igreja de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo que nós convocamos, nos chamamos a uma avaliação sobre a igreja, é uma avaliação sobre você pessoalmente. Você tem vivido realmente uma vida de coragem diante dos desafios? Porque a igreja de Tessalônica, ela levou o reino de Deus adiante. E não apenas numa estrutura organizacional, mas como estilo de vida que agradava o seu Senhor. Aí eu vou fazer outra pergunta para você: o seu estilo de vida agrada a Deus? O seu estilo de vida testifica que você é a igreja de Cristo Jesus? As pessoas ao seu redor, quando elas veem a sua vida, elas falam: olha, realmente a palavra que essa pessoa fala, o testemunho dela fala a respeito do Deus que ela serve, ou seu testemunho tem envergonhado e abafado o evangelho na sua vida? O segundo ponto que eu quero levantar com você em consideração é que a igreja de Tessalônica estava alicerçada em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Paulo podia ser o plantador daquela igreja, mas quando você vai lendo, e aqui eu já deixo o desafio para você essa semana, preparatória para o mês da família, lê as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Gente, vai ser uma inspiração para você, viu? Você lê assim, numa sentada, uma bênção, leia. Mesmo que Paulo tenha plantado aquela igreja, é nítido nas cartas que ela vive na atmosfera da presença de Deus. William Barclay, que é um famoso estudioso e especialista do Novo Testamento do século passado, ele diz que Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe. A igreja de Tessalônica não estava fundamentada em Paulo, estava fundamentada no Senhor. Irmãos, assim como a igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, ela não pode estar fundamentada sobre a vida do pastor Jonatas, pastor Luan, Rafael, pastor Jean e tantos outros irmãos, Marcos e outros pastores que já passaram por aqui. Não! Porque se a igreja estiver fundamentada em homens, ela vai desmoronar. Porque eu não quero essa responsabilidade sobre a minha vida. A igreja tem um dono e o nome desse dono é Jesus. Eu não preciso morrer pela igreja, não preciso, porque Jesus já morreu. Jesus já morreu. E Tessalônica vivia isso muito intensamente na vida. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. Resgatar. E quebrar definitivamente com esse espírito de idolatria que às vezes tem pairado sobre o coração de muitos discípulos, falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Não, você é de Jesus. Quem vai levar você para o céu é Ele. Hernandes tem uma palavra espetacular. Hoje é um dos maiores pregadores do mundo.
Nicodemos tem uma teologia fantástica. Pastor Jeremias, um coração pastoral gigantesco. Pastor Jonatas tem uma cabeça brilhante, literalmente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum desses homens pode sustentar a igreja nos ombros, porque os ombros a igreja está sustentada nos ombros de Jesus. De Jesus. Então nós precisamos romper com isso. Parar com essas manias. Se for fulano que vai falar, se for fulano que vai pregar, se for fulano que vai cantar. Não! Nós somos de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Pastor é mordomo. Pastor recebe apenas o direcionamento de Deus na condução do povo que é dele. Que é dele. Aquela igreja entendeu o seu propósito, o seu chamado, e mesmo estando na terra, a igreja de Tessalônica tem a cabeça no céu. E mesmo ela, estando na terra, ela era uma representante do céu no meio das pessoas. A palavra de Deus era a bússola norteadora da verdade do coração deles. E é claro que a igreja dos Tessalonicenses não pode ser vista como uma igreja perfeita. Não, irmãos. A igreja visível, ela não é perfeita. A igreja é feita de quê? É feita de quê? Gente. Eu já ouvi nessas minhas andadas como pastor e filho de pastor, muitas vezes, eu vou sair daquela igreja, daquela comunidade lá, eu vou para aquela lá, porque aquela igreja tem muito defeito. Aí o camarada vai lá, chegando naquela igreja, aquela igreja é perfeita. Só que quando ele chega lá, ela deixa de ser perfeita. Sabe por quê? Porque chegou. Porque, irmão, aonde tem gente, tem problema. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Estava escrevendo aí sobre os devocionais da família para o mês de maio, e um dos devocionais estava colocando lá, gente, se tem um lugar que não era para ter problema, era a família. É ou não é verdade? Sangue do meu sangue, né? Os filhos você cria, você cuida, você põe no colo, você dá comida na boca, você faz de tudo. E acontece ainda umas presepadas, né? Não era para ter problema, mas tem. Quanto mais igreja, todo mundo diferente, de um lugar diferente. Em Mogi Guaçu, por exemplo, que é uma cidade que tem gente de todo lugar do país. Quem é do Nordeste aqui? Aqui, ó, já tem aqui, ó, Dona Cesarina, Fran, olha lá, a Luzimar, o Cícero. Quem é do sul do país aqui? Levanta a mão. Olha lá, tá vendo? Paraná e por aí vai. Quem é da região do centro do Brasil? Tem alguém aqui? Então, a gente, olha aqui, ó. Nesse ajuntamento de pessoas, nós já temos uma diversidade de culturas. Quem gosta de cuscuz? Recheado ou só cuscuz mesmo? O cuscuz puro, cru, só nordestino para comer. Porque a gente aqui para São Paulo, para o Paraná, come o cuscuz com ovo, com carne seca, com a manteiguinha, faz aquele cuscuz temperado, né? Café, gente. Quem gosta de café? Quem toma café? Lá em casa, por exemplo, gente, eu e Gisele, juntos há mais de 15 anos. O meu café que eu gosto, é aquele café forte que você tem que tomar ele conversando, senão ele é tão doce que vai colar os beiços. Tão doce que a Gisele gosta sem açúcar. Tá percebendo um negócio? Tá entendendo o mistério? Então, se em casa já é assim, imagina na igreja, que são várias cabeças, várias culturas.
várias formas de pensar. A igreja, essa igreja visível, ela não é perfeita, mas a igreja que Jesus vê, que só Jesus vê, essa sim ela é perfeita, porque ela está sendo aperfeiçoada para o céu. Ela está sendo aperfeiçoada para o céu. A igreja de Tessalônica está longe de ser uma igreja perfeita, porque ela é composta de gente, sim, e ela tinha lá os seus distúrbios doutrinários e teológicos, e você pode conferir isso aí na leitura, capítulo 4 da primeira carta. Você também pode ler o capítulo 2, vai ler essa semana aí para você entender melhor. Tinha suas confusões internas, porque era formado de pecadores. Inclusive tinham flertes com o pecado, mas mesmo assim, isso não roubava o privilégio dela ser uma igreja verdadeira, não roubava o privilégio da veracidade, da perseverança e da sua fidelidade à palavra. Atributos, inclusive, que o próprio apóstolo Paulo ressaltou que aquela igreja possuía. Pois em meio a todo e qualquer cenário cinzento, todo e qualquer cenário difícil, Deus sempre levanta um remanescente fiel. E a minha oração ao Senhor tem sido: Deus, que o Senhor encontre na igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, igreja que o Senhor me deu o privilégio de pastorear, esse remanescente, parte desse remanescente fiel, irmãos. Tem sido a oração que essa igreja cresça, a nossa igreja cresça na palavra. Porque uma igreja que cresce na palavra, ela cresce em maturidade espiritual, ela cresce numericamente, ela cresce na vontade de Deus. Por meio, então, de toda essa situação, a igreja de Tessalonicenses é uma igreja fiel. E nessa noite, um mês que nós estamos comemorando os 59 anos de nossa comunidade, eu quero conversar com você, pode pôr, filho, João Pedro, sobre as marcas de uma igreja fiel. E a primeira marca que o apóstolo Paulo apresenta na igreja de Tessalônica é que ela é uma igreja que tem uma fé operosa. Uma fé operosa. Olha o que o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 18 diz: mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Isso não é um dito popular ou um jargão evangeliquez, como eu já citei. É a transcrição do texto de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Eu creio que é do conhecimento de todos que a salvação, irmãos, não é resultado de nossas obras. Efésios capítulo 2, 8 fala muito bem sobre isso. Mas é fato que uma vez que nós fomos salvos, tamanha graça se manifestará em nossas ações. Você não foi salvo para ficar sentado nesse banco de braço cruzado. Jesus te salvou para você trabalhar no reino, em prol do reino. Não há nada que revele tanto o coração de um homem, de uma mulher, quanto a sua maneira de agir ou a sua operosidade. Não há nada que revele tanto o coração de um indivíduo quanto a maneira como ele responde às situações da vida. Há quem submete as suas ações como uma resposta ao medo. Há pessoas que se tornam operoso, se tornam alguém proativo, ativo na vida, por pleno interesse. E ainda existem aqueles que são ativos na vida, têm operosidade por plena obrigação. Só faz porque é obrigado. É tipo o Henrique para escovar os dentes. Mas há aquelas pessoas que vivem e caminham por fé. E essa é a realidade da igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica não tinha uma fé estática, mas ela tinha uma fé dinâmica e operosa. Paulo faz menção que em suas orações ele é grato a Deus, porque aquela igreja tem uma fé operosa. Paulo tem gratidão porque a fé da igreja de Tessalônica é dinâmica. Irmãos, quantos de nós às vezes fala eu creio, mas essa fé não
só é da boca para fora. Não é materializada nas ações. É claro que as nossas obras não nos salvam. De novo, Efésios 2:8 que eu citei aqui. Você não é salvo pelas suas obras, mas você é salvo para as obras. E quais são as obras que você tem em suas mãos? Quais são as obras que você tem para apresentar ao Senhor? A igreja de Tessalônica, Paulo está falando que ela estava longe de viver do discurso, porque ela tinha ação. Quanta gente hoje tem bom discurso, mas mão na massa que é bom? Nada. Nós vivemos na era dos especialistas. Gente que é especialista em tudo, mas chama ele para fazer alguma coisa, é o primeiro a sair correndo, para não fazer. Porque falta disposição para a operosidade. A igreja de Tessalônica não tem uma salvação ou uma mensagem de salvação enlatada em uma retórica, mas é uma mensagem viva que é experimentada no dia a dia daquele povo. Havia uma alegria, um contentamento e um desejo para que outros conhecessem a mensagem, por isso eles anunciavam. Aprofundando as palavras do apóstolo Paulo, se você arrancar a fé da igreja de Tessalônica, você vai perceber que as obras não aparecerão. E se você arrancar as obras da igreja de Tessalônica, a fé daquela igreja não vai parar de pé. E aqui é o retrato genuíno do discípulo de Jesus. Fé e obras não se separam, irmãos. Não dá. Aí hoje em dia você tem muita gente que trabalha bastante, mas tem fé quase que nada, nenhuma. E você tem muitos também que tem muita fé no discurso, mas não coloca a mão na massa. Alguma coisa está errada. Há um conflito nisso tudo aí. A fé operosa daquela igreja estava diretamente relacionada ao passado dela. Uma vez que ela creu em Cristo, ela não poderia permanecer inerte, porque permanecer inerte seria desleixo, seria ingratidão, seria uma resposta morta a um Cristo vivo. Deixa eu colocar você dentro de uma situação. Imagine que você está no domingo da ressurreição de Cristo, lá no túmulo de Jesus. Você chega lá junto com Pedro, João e Maria, e o túmulo está vazio. Irmãos, se fosse nós hoje, o evangelho não tinha passado da rua de cima. É ou não é verdade? Não tinha passado. Porque a gente não fala. Porque a gente não anuncia. Irmãos, bendito seja Deus pelos primeiros crentes, pelas igrejas como a igreja de Tessalônica, que foram igrejas que levaram o evangelho adiante. Por isso nós chegamos ao conhecimento do evangelho hoje. Estamos vivendo uma época onde muitas pessoas estão partindo. A morte, ela não avisa quando ela chega. E quantas pessoas estão partindo sem que nós, como igreja, tenhamos falado do amor de Jesus para essas pessoas? Quantas pessoas estão partindo e sequer ouviram a respeito do Cristo ressurreto? E não vem com essa conversa, não, porque não era predestinado. Vamos deixar essa discussão teológica de lado. Eu estou falando da nossa responsabilidade quanto à pregação do Evangelho. Porque nós não temos falado, nós não temos anunciado. E a sociedade de hoje é uma sociedade que é o retrato claro de pedras que estão clamando. As pedras estão clamando. Elas estão realmente falando, pedindo, estão sedentas. E nós como igreja, eu não arrisco falar o nome desse autor, que é o escritor do Evangelho Maltrapilho, é um nome difícil. Mas ele fala que o evangelho é quando o mendigo vai contar a outro aonde ele encontrou pão. Como que você está com fome? Você tem pão? Você encontrou pão? Você sabe que o outro está precisando comer e você não vai lá falar para ele que tem pão lá em abundância. Nós temos a igreja do nosso tempo.
é uma igreja que tem sido egoísta quanto ao evangelho. Paulo então está falando que essa igreja é uma igreja pronta no serviço. Paulo ressalta que a fé de Tessalônica conduziu aqueles irmãos no serviço do Senhor. Eles não se acomodaram nas poltronas do sofá em casa, mas eles arregaçaram as mangas para o trabalho. E aí há uma pergunta que não pode ser deixada de lado hoje é: a sua fé, ela é uma fé operosa ou ela é uma fé estática, parada, estagnada? É uma fé que testifica da salvação ou abafa ela? É nítido em nossos dias que o comodismo tomou conta da igreja de Jesus em torno do globo. É claro que existem, irmãos, as exceções, mas de uma forma panorâmica, nós vemos a igreja adormecida. Nós somos a geração da almofada, do conforto, da tecnologia, e não da tecnologia em prol do reino, mas aquela tecnologia que nos faz escravos. Pega a tecnologia que você tem, irmão, coloca isso à disposição do reino de Deus. Prega o evangelho, esparrama a palavra de Deus, fala de alguma coisa, anuncia, faz algo. De fato, nós somos a geração de cristãos preocupados em demasia com alguma parte da obra. Por que alguma parte da obra? Porque nós somos seletivos por conveniência. Nós somos agarrados ou aguerridos pelo interesse. A gente vai pegar todo o espectro da obra, a gente vai pensar um negócio de: não, a obra de Deus é só isso. Não, irmão, a obra de Deus não é só isso, não. Tem muita coisa para fazer. E isso não é fé operosa. Não é. Pelo menos não segundo a Escritura. A igreja de Tessalônica, se ela tivesse agido como a igreja dos nossos dias, como eu mencionei, o evangelho não tinha ultrapassado sequer a fronteira da região. William Hendrickson diz, ao comentar esse texto, que a igreja de Tessalônica cuidava dos doentes, socorria os necessitados, consolavam aqueles que estavam em luto, instruíam os incultos. Porém, o ponto alto da operosidade da fé daquela igreja era a pregação do evangelho. Irmão, saúde plena traz bem-estar. Comida na mesa faz a gente feliz. Faz ou não faz? Essa semana eu fiquei feliz, comi cuscuz com ovo. Uma maravilha, fazia tempo que eu não comia. Abraços em momentos de aflição nos fazem nos sentir amados. Ensinar nos torna sábios, mas só o evangelho pode produzir salvação. Só o evangelho. É evidente que nós precisamos matar a fome de quem dá alimento e matar a fome de quem está com fome. Mas você precisa pregar o evangelho também, porque arroz e feijão não prega evangelho, não. E essa conversa de pregue, se possível, use as palavras, isso é uma mentira. Porque o próprio profeta Isaías fala, o Senhor falando por meio do profeta: como ouvirão se não há quem pregue? A pessoa, você vai dar comida para ela, faz parte do processo da obra do reino de Deus, mas o prato de comida não vai falar do evangelho para ela. Ela precisa ouvir que ela é pecadora, que ela tem que se arrepender dos pecados e tem que entregar a vida a Jesus. E tudo isso é muito bom, é muito válido, irmãos. Mas a nossa fé, ela precisa sair desse status de paralisia. A fé operosa não separa o serviço da proclamação. E não separa a proclamação do serviço. Uma coisa está atrelada à outra. E aí eu pergunto de novo para você: como está a sua fé? Como anda a sua fé? A sua fé é uma fé do discurso ou uma fé que é manifestada nas ações? Ela é materializada na sua maneira de agir. Abraão, quando ele recebe de Deus, Deus dá a Abraão um filho, Isaque. E aquele único filho que Deus dá a Abraão em Gênesis 12, ele pede de volta. A Bíblia fala que Abraão era um homem de fé, nosso pai na fé. Mas a mesma Bíblia diz que Deus pediu a Abraão de volta o seu filho. Abraão poderia ter um bom título,
Mas a fé de Abraão era uma fé operosa, porque foi manifestada na sua entrega a Deus. Uma igreja fiel é uma igreja que tem uma fé que se manifesta nas ações, na proclamação, no trabalho à disposição do reino. Segunda coisa, outra marca de uma igreja fiel que Paulo fala é um amor dedicado. Bernard Newman narra que certa feita ele estava na casa de um camponês na Bulgária e ele ficou furioso porque ele viu a filha daquele homem do campo que estava o tempo todo costurando o vestido. Estava lá, enquanto Bernard estava na casa daquele camponês, a filha dele estava costurando lá o tempo todo, costurando. E ela tinha uma felicidade imensa no rosto. Ela esboçava uma felicidade constante. Neumann então não aguentou e ele arremete uma pergunta para aquela moça e diz: você não se cansa de costurar não, esse negócio não? Parece que não tem fim. E essa felicidade? De pronto a moça respondeu: não, eu não me canso. Este é o meu vestido de noiva. E todo trabalho feito por amor sempre tem alegria. Quando você ama, não importa o trabalho que você faça, que se isso lhe custe, você sempre vai fazer aquilo com muita alegria. E este é o quadro mais próximo de aplicabilidade que nós conseguimos chegar para falar sobre o amor dedicado da igreja de Tessalônica, que é um amor resultante da fé operosa que eles tinham. A felicidade que não se apega às coisas, mas sim naquele que é o centro da sua atenção, ou seja, Cristo. Paulo aqui usa a palavrinha corpus para falar da dedicação. As Bíblias, as versões um pouco mais antigas, como a Almeida Revista Atualizada, vai traduzir essa palavra como abnegação. O que quer dizer renúncia, resiliência, o abrir mão em prol de algo maior. Mas seguida da palavra ágape, o que Paulo está querendo dizer aqui é uma ideia muito mais profunda, porque fala de alguém que ama, e porque ama, vai ter um trabalho exaustivo, árduo, custoso. É aquele trabalho que resulta em fadiga, muito suor e canseira. Eu me lembro que quando o meu filho mais velho estava para nascer, ele ia nascer na segunda-feira, 10 de março, uma segunda-feira. Era 10 horas da noite, eu estava verde como o Hulk, de verdade mesmo. Estava pintando o quarto dele, de verde, um verdinho lá e uma faixa, né, sério. Eu estava verde, e exausto, irmãos, exausto, mas eu não via a hora que chegava 5 horas da manhã de segunda-feira, que eu ia para Santa Casa e a Gisele ia dar à luz o João Pedro. Porque quando você ama, não importa se o trabalho é custoso. Não importa, quando você ama, não importa se você vai estar quase que se acabando. Mas você se entrega, você se dedica. E é justamente esse amor dedicado que Paulo está falando que aquela igreja tem. São mãos calejadas que doem por tamanho esforço, mas que tem no âmago da alma a responsabilidade do suprimento de vida. Quando Paulo usa esse termo, ele está dizendo que a igreja de Tessalônica, ela tem um amor que custa muito caro. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta até um pouco indiscreta. Você já amou algo ou alguém que te custou muito caro? Ninguém, só eu. Eu amei Gisele, custou meus cabelos. Brincadeira. Não, tinha um pouquinho ainda, mas acabou de arrancar, de cair. Custa, irmãos, às vezes a gente ama o filho, a filha, o marido, mulheres, amem o marido. Marido, amem as suas mulheres, a sua esposa. E amar marido, vamos falar a verdade, mulher, custa ou não custa? Custa ou não custa? Vocês estão achando que vai ficar assim? Homens, custa ou não custa amar as mulheres? Custa! Ah, se custa. O cartão de crédito que o diga. Brincadeira. Custa muito caro.
E Paulo está falando que aquela igreja tem um amor sacrificial, é trabalhoso, mas ela está disposta a abrir mão de toda e qualquer situação, por amor a Cristo. Ela tem um amor maduro, e quando a gente fala de amor maduro, os casais, eu vou usar o casamento para ilustrar. A partir ali dos 7, 8 anos de casamento, o casal ele começa a entrar numa atmosfera do amor maduro. O que é o amor maduro? Não é mais aquele amor que você olha assim e fica com cara de besta. É aquele amor que você acorda de manhã, olha para ele, olha para ela e fala assim, eu tenho que amar esse miserável mesmo, pois eu vou amar? Porque você ama. É o amor que está muito mais relacionado com a escolha do que com o sentir. Porque, vamos falar a verdade, quando você chega no estágio desse amor maduro, se você for pelo amor de você sentir, pelo amor do sentimento, você vai largar no primeiro dia. Mas o amor maduro, ele opta, ele faz uma escolha. Ele olha e fala assim, olha, essa pessoa me dá trabalho, me custa, mas eu vou amar até o fim. Vou amar até o fim. Isso é o amor quando ele amadurece. Ele amadurece. E aí são escolhas. Aí o marido, ele sabe que a esposa fez a unha na sexta-feira, ele vai lavar a louça sábado e domingo sem reclamar. E se você não quiser reclamar e não quiser lavar a louça, compre uma máquina de lavar para ela. E aí a gente vai falando, citando vários exemplos, mas o tempo aqui não permite. Irmão, o amor vai amadurecendo. E o mesmo está sendo demonstrado nas palavras de Paulo sobre aquela igreja. Ela é uma igreja que tem um amor maduro, genuíno, verdadeiro. Não está pautado no receber, mas naquilo que ela pode oferecer. Quem ama, irmão, o amor maduro não está preocupado no que pode receber. Mas o que eu posso entregar para ele ou para ela hoje? É todo dia você falar assim para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, o que eu posso entregar para essa pessoa hoje? E o mesmo Paulo está falando aqui sobre a igreja em relação a Cristo. Uma vez que você ama Cristo de forma dedicada, o que você está entregando a Ele? Às vezes nós entregamos a Cristo as migalhas da nossa vida. Ei, Cristo não morreu na cruz para receber as suas migalhas. Ele morreu para receber a primícia do seu coração. Amém, irmãos? O amor vai amadurecendo. Este amor independe da resposta que vem, porque está firmado na entrega que deseja ofertar. É amor por uma causa que dispõe completamente a vida em prol do reino. É a disposição de pagar o preço para que o reino de Cristo avance. Sim, irmãos, Cristo foi o único e exclusivo sacrifício para a salvação do mundo. Mas este amor dedicado impulsionou muitos mártires ao longo da história para viverem ao ponto de entregarem a sua vida por Cristo. E quando Cristo falou que nós deveríamos ser testemunhas, a palavra ali é martureia, ou seja, sermos mártires é morrer pela causa de Cristo. Será que nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Uau! Prepare-se, você vai... Espero que você viva para ver isso. É morrer por causa de Cristo, pelo amor de Cristo. E eu pergunto, você tem um amor assim? Em um mundo que caminha escandalosamente entre as fileiras do pós-cristianismo, está escasso esse tipo de amor dedicado, este amor sem interesse. Muitos têm procurado a Cristo só em busca daquilo que Cristo pode oferecer, mas não procurado a Cristo querendo oferecer a sua vida a Ele. Você tem sido alguém assim? Alguém que tem se entregado por Cristo? Ou você tem sido alguém que tem ido a Cristo só para receber algo dele? Se é assim, o seu amor precisa ser verificado. A igreja de Tessalônica não foi encontrada fiel por sua empatia, mas por seu amor dedicado. Irmão, a empatia pode te fazer sentir o outro, mas é o amor que te colocará na mesma condição. A empatia pode ter um belo discurso, mas é só o amor que vai levar você para ter a prática de vida. A empatia pode te conduzir por um caminho de bons sentimentos, mas é só o amor que vai te levar ao céu. Rasga essa palavra da sua vida.
Cristo não nos chamou para sermos simpáticos, Cristo nos chamou para amar. Para amar. Porque a empatia, você vai ver o outro, está sofrendo, sofra com você, mas você lá e eu cá. O amor não. O amor vai lá e coloca o coração na miséria do outro. Diz respeito diretamente à misericórdia. O amor fala de Deus, a empatia fala do homem. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é a Bíblia que está falando, não sou eu. Está achando ruim? Rasgue sua Bíblia. Depois se vire com Jesus. Nós não fomos chamados a abraçar aquilo que o mundo prega. Empatia não, nós fomos chamados para amar. Vá lá e faça alguma coisa. Não fica só no discurso achando bonito, eu sofro com ele. Não, vá lá e abrace. Vá lá e ame. Vá lá e faça algo. Deus não chamou a igreja para ter empatia, mas Ele nos vocacionou ao amor. E essa deve ser a marca da igreja de Jesus. Aí eu pergunto, você ama? Talvez você diga, eu ajudo os pobres. Não é isso que a Bíblia está perguntando. A pergunta é se você ama. Eu cuido dos menos favorecidos. Não é isso que a Bíblia está perguntando. A Bíblia está perguntando se você ama. Você pode cuidar do favorecido, mas você pode não amar ele. Mas eu ajudo tanta gente. A pergunta é se você ama. Se você quiser saber mais sobre o amor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Há muito discurso, há muitos textos, muitas selfies e marketing, e pouco amor. É ou não é verdade? Pouco amor. Tem gente fazendo propaganda com a miséria do outro. Isso não é amor não, irmãos. Isso não é amor. De jeito nenhum. Falta amor, e a prova disso é que nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão se odiando. E Jesus diz o seguinte, João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Agora, que amor é esse que denigre, destrói, magoa, açoita com as palavras? O amor empenhado dos Tessalonicenses tinha o seu foco em Cristo, mas era desenvolvido na aplicabilidade na vida dos irmãos uns com os outros. A gente fala que a gente ama. Às vezes é fácil amar, o outro está distante. Deus coloca uma pessoa do teu lado, você está lá se estranhando com ele. Há um tempo atrás eu vi um vídeo correndo na internet de 2 cachorros brigando, vocês viram? Tinha um portão assim, ficava um cachorro lá e outro cá. O portão fechado, os cachorros... Abriu o portão, ele se acalmava. Alguém chegou a ver esse vídeo? Viralizou. Tem gente perto da gente que está precisando ser amado e a gente anda dando chibatada com a língua na vida dele. Olha o que Jesus diz, 1 João 4,11, a palavra do Senhor para a gente. Se alguém disser, amo a Deus, mas odia seu irmão, o que ele é? Mentiroso, é a palavra que diz. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não dá. Se você fala que ama a pessoa lá do outro lado do mundo, mas tem um irmão aqui do teu lado e você anda chibatando ele, batendo nele, criticando ele, falando ele à torta e à direita, o seu amor é uma bela de uma hipocrisia. Fomos chamados a ter um amor dedicado. Gente, a hora foi, mas eu preciso falar da terceira marca. A terceira marca de uma igreja fiel é uma esperança firme. Ao final de cada empreitada em suas conquistas, Alexandre o Grande costumava dividir entre os seus amigos parte das suas posses. Questionado certa feita sobre o porquê de não reter tudo para si, Alexandre responde: a minha grande reserva é a esperança que eu mantenho no peito. A minha herança, o meu maior tesouro é a esperança que eu mantenho no peito. Um homem com esperança é capaz de suportar tudo, disse Alexandre, pois
Com esperança não se caminha rumo à noite, mas em direção do alvorecer. Se a fé operosa era resultado de uma ação no passado, ou seja, uma vez que Cristo morreu, você recebeu Ele como seu Salvador. O amor dedicado é uma vocação para o presente. Cristo sendo seu Senhor e Salvador, você exercita o amor no presente. Não resta dúvida que a esperança firme é um olhar para o futuro. Paulo e seus companheiros enxergavam que a igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os seus olhos colocados no céu. Reverendo Hernandes, ao comentar esse texto, ele diz que a igreja de Tessalônica servia ao mundo, mas aguardava a manifestação da plenitude da glória de Deus. Quando Paulo escreve sobre esta esperança firme, ele está trabalhando a ideia de alguém que não esmorece diante da adversidade, que não desiste diante da luta, que é paciente no meio da prova e que é leal ao propósito que recebeu do Senhor. Alguém que tem os olhos colocados no cumprimento da promessa eterna. A igreja dos Tessalonicenses estava convicta que a perseverança que mantinha diante das tribulações redundaria em um futuro glorioso. Ela tinha compreendido claramente o significado daquilo que está em Filipenses 4:3, das palavras de Paulo, de suportar tudo, porque ela sabia quem fortalecia a vida dela. Não era uma esperança no nada, mas é uma esperança que está fundamentada em Cristo Jesus. Dentre tantas igrejas citadas no Novo Testamento, a igreja de Tessalônica, ela sobressai quando o quesito é esperança. Esperança firme. Ela creu e porque creu, ela vive como tal. Mas ela não se conforma com o aqui e o agora, porque ela tem um anseio no céu. Perguntinha indiscreta: quem almeja o céu aqui? Precisamos almejar o céu. A nossa vida corriqueira tem nos acomodado, irmãos, tem nos acomodado neste mundo, nos seus desmandos, nesse conforto temporário. Esse conforto temporário tem nos tirado os olhos da glória do porvir. O céu tem se tornado cada vez mais uma mensagem estranha para muitos, esquisita para tantos outros. Por consequência, nós desanimamos diante das lutas, nós desistimos diante das batalhas, até apostatamos em alguns momentos da fé e negamos o evangelho em sua totalidade. A pergunta desse ponto é: você é alguém que tem esperança? Uma esperança firme, que não pode ser abalada. O mundo cada vez mais pode andar de ponta cabeça, mas nós não podemos esquecer que essa esperança firme nos faz lembrar que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. É necessário ter paciência, perseverança, nesses dias cheios de confusão, mas principalmente firmeza em Cristo Jesus. Manter a esperança firme, porque aquele que prometeu não falhará. Aquele que prometeu não tardará. Irmãos, nesses dias cheios de confusão, como nós temos fraquejado em nossa esperança. Inclusive, você vai ler as cartas de Tessalonicenses, você vai ver que aqueles irmãos chegaram assim quase a desistir em dado momento, porque eles estavam tão ansiosos pela volta de Jesus, e Jesus não voltava. Não importa se Jesus vai vir amanhã, não importa se ele vai vir daqui 100 anos, o importante é que nós mantenhamos a nossa esperança firme. Firme. Ele prometeu, ele vai cumprir. E para concluir, irmãos, fé, amor, esperança são as 3 marcas básicas de uma igreja fiel. São evidências poderosas da eleição, qualidades indiscutíveis de uma genuína espiritualidade, sinais claros de maturidade no evangelho. A igreja de Tessalônica, mesmo sendo nova na fé, possuía aquilo que nós chamamos as virtudes
cardeais da vida cristã. A fé operosa era o resultado de um coração salvo por Jesus. O amor dedicado era fruto de uma vida envolvida por Ele. E a esperança firme era a convicção de que Cristo continuará a cuidar do seu povo até o dia da chegada da plena bem-aventurança da sua presença. Antes de você avaliar o seu entorno, porque às vezes a gente é aquele tipo de crente pá. Já ouviu falar do crente pá? Tem um crente pá e o crente inchado no culto. Nunca ouviu falar? Vou ensinar essa para você. O crente pai é aquele que ouve a mensagem e fala assim: ó, essa é para o Marco, e joga. Ó, essa é para o Bruno, joga. O crente inchada é aquele que pega a palavra e fala assim: essa é para mim. Entendeu? Se você não guardar nada aqui, guarda o pai e a enxada. Antes de você avaliar o seu entorno, avalie o seu coração. Antes de você ficar olhando para A e para B, nossa, será que fulano está entendendo a mensagem? Cuida aí do seu coração. Paulo fala que o homem tem que examinar a si mesmo. Não é para você examinar o outro, deixa que o outro examina ele mesmo. Examine você, sonda o seu coração. A reflexão é sua. A sua fé está sendo materializada nas ações. O seu amor está sendo dedicado a despeito das respostas que recebe. A sua fé está firme, não importando a situação. O Senhor pode olhar para você e te achar como um servo fiel. Você é alguém fiel à palavra do Senhor. Você é fiel ao dono da igreja, que é Cristo Jesus. As pessoas à sua volta concordam, elas veem que a mensagem na tua vida é a verdade. Ela é evidenciada nas suas ações. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida, a saúde de uma igreja local é resultado da vida de cada um dos discípulos que ali estão. Como que você quer ter uma igreja, quer viver numa igreja, numa comunidade abençoada, mas você não é bênção? Como que você quer que a igreja, como o ajuntamento, tenha uma fé operosa, um amor dedicado e uma esperança firme, se você não está sendo assim? Às vezes a gente cobra muito outro e não chama a responsabilidade sobre os nossos ombros. Antes de procurar os culpados, olhe um pouco no espelho, observe sua alma, vê lá, como o salmista, lá no Salmo 139, sonda, Senhor, o meu coração, prova, vê se há em mim algum caminho mau. Sou eu. Eu não posso avaliar a vida do pastor Luan, eu posso avaliar a minha vida. Eu não posso sequer avaliar a vida da minha esposa, irmãos, que é a minha primeira ovelha. Eu posso avaliar o meu coração. O meu coração. Mas nossas respostas têm sido as mesmas da igreja de Tessalônica. Talvez nós precisamos hoje conhecer a história de Blake Spataro. Não sei se você leu alguma coisa sobre esse rapaz, mas foi alguém que, como a igreja de Tessalônica, que nasceu e viveu em meio à tormenta, ele foi alguém que experimentou o furor da tormenta e viu a graça de Deus. Blake era um jovem de 19 anos, que recentemente, agora dia 10 de abril, agora 2021, Blake estava de férias na costa da Geórgia, e ele estava brincando, né? Estava ali no raso da praia, e veio uma correnteza forte do mar e sugou Blake para dentro do mar. O jovem de 19 anos ficou 10 longas horas lutando em alto mar para sobreviver. 10 longas horas. Olha o que o Blake disse: eu não queria morrer lá. Eu me lembro que eu fiquei conversando com Deus o tempo todo. A mãe de Blake, Janice Spataro,
disse que Blake permaneceu calmo. Blake, conversando com a mãe, falou que ele permaneceu calmo e sabia que poderia morrer. Então ele orou a Deus e confiou a vida a Ele. Blake conta que quando se cansava de nadar, ele começava a flutuar de costas. E quando estava prestes a desistir, viu as luzes de um navio da guarda costeira nas proximidades. E teve então forças para nadar até lá. Lembra da luzinha do relógio no começo do culto? Nós não precisamos olhar para um relógio. Nós precisamos olhar para o sol da justiça que brilha sobre a nossa vida. E que em meio às tempestades nos convida a perseverar, a manter a esperança, a se dedicar mesmo que custe, a nadar, a ter operosidade. Em meio às tantas intempéries, nós precisamos olhar para a luz de Cristo, que não é apenas o ponto de orientação da vida, mas é o nosso porto seguro em meio a um mar de perdição. Nenhuma luta, irmão, na vida pode ofuscar a beleza de uma fé operosa, de um amor dedicado e de uma esperança firme. Nós só precisamos agir, nós só precisamos obedecer, nos dedicar. Precisamos ser mais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Curve sua fronte. Talvez você chegou aqui nessa noite esperando tantas outras coisas da parte de Deus, mas a mensagem que Deus quer entregar para você nessa noite é essa. E aí, diante de tantas perguntas que foram feitas, qual vai ser a sua resposta? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz a palavra do Senhor. E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Dois desafios. Primeiro, pessoas que desejam render a sua vida a Jesus nessa noite, coloque-se de pé, nós vamos orar aí onde você está. E pessoas que depois de ouvir essa palavra, mesmo caminhando já com Jesus durante um tempo, a fé está esmorecendo, o amor está esfriando e a esperança está indo embora. É uma noite que Cristo quer renovar a tua vida. No nome de Jesus, também se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor, reunida neste lugar. Pessoas que estão rendendo a vida ao Senhor nessa noite. Oramos para que o Senhor visite com teu Espírito Santo esse coração. O próprio fato dessa pessoa se colocar de pé já é o Espírito se movendo. Deus, ainda outros estão vivendo uma realidade onde a fé esfriou, o amor enfraqueceu e a esperança parece que foi embora. Nesta noite, no nome de Jesus, que o Senhor derrame um renovo sobre essa vida, Pai. Oh Deus, aquece esse coração no nome de Jesus, alcançando cada uma dessas pessoas que se colocam num ato de fé, que dão um passo importante e que se dispõem, Senhor, a viver uma nova realidade de vida, que abrem o coração para o Senhor no nome de Jesus. Vivifica, Senhor, o coração, fortalece a fé, Deus, renova a esperança, aquece o amor no nome de Jesus. Nós oramos nessa noite para que o Senhor traga novas expectativas, novas perspectivas de vida, e que no Senhor cada uma dessas pessoas possam avançar e experimentar o sobrenatural de Deus. No nome de Cristo Jesus, oramos, rogamos a tua bênção e cremos no mover sobrenatural do Espírito Santo sobre cada uma dessas vidas, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém.